Olá, alunos! Eu sou a professora Marília e esta é a aula de Química. Vamos começar? Então, os objetivos desta aula: interpretar e construir gráficos e praticar o conhecimento com atividades. E as nossas perguntas da aula? Você sabe onde os gráficos são aplicados? Você sabe ler e interpretar um gráfico? Então, o que são os gráficos? Gráficos são representações utilizadas em análises informativas ou de valores numéricos. São utilizados para destacar a dimensão estática dos fenômenos, indicar padrões e tendências, além de comparar determinadas circunstâncias em um período de tempo. Na imagem, será que todas as representações são gráficas? Então, a gente tem gráficos em muitas áreas da nossa vida. Na química não é diferente. Como na química a gente produz muitos dados, né? Por exemplo, quantas toneladas de tal reagente a indústria, conseguiu obter? Quanto tempo leva a fermentação de uma determinada reação química? Tudo isso pode ser utilizado gráfico para que a informação fique demonstrada de uma forma mais simples, né? Mais didática, mais visível. O principal objetivo de um gráfico é possibilitar uma visualização, uma leitura e uma interpretação de informações visuais referente a valores ou dados de forma mais agradável e atrativa para a maioria das pessoas. Você sabe onde os gráficos são aplicados? Normalmente são aplicados em pesquisas, concursos, vestibulares, nos meios de comunicação como os jornais impressos, internet, TV e em disciplinas escolares como matemática, história, química, física e entre outros. Então, sempre que você tiver uma coleção de números, uma coleção de dados e você quer apresentar de uma maneira mais atrativa do que simplesmente uma tabela, você pode estar utilizando um gráfico e as suas diferentes modalidades para que fique mais atrativo, mais bonita a sua apresentação desses valores. Quais são os componentes de um gráfico? Então, independente do tipo de gráfico que você vai escolher para demonstrar ali os seus dados, os componentes presentes sempre temos o título, que é uma frase curta, com palavras-chave do assunto apresentado. Sempre também vai ter a fonte, parte importante para dar a credibilidade ao gráfico, identificando a fonte, se são estudos científicos, ou se são órgãos públicos ou instituições privadas, economistas, no qual a informação foi retirada quando você está fazendo uma pesquisa, por exemplo. Os números, que são os valores essenciais para a comparação dos fatos, eles são organizados em ordem crescente e apontam quantidades e períodos, por exemplo, mês, semestres e anos, e se localizam nos eixos. E os eixos, então, a gente tem o horizontal, que a gente chama de eixo X, tá? São apresentadas as categorias ou variáveis independentes, e no eixo vertical Y, as variáveis dependentes. Isto é, que depende de informações do eixo X. Então, essa é uma forma de você organizar os seus dados ali. Tá? E a gente vai ter também a legenda, que é um pequeno resumo das informações analisadas no gráfico e podem ser colocadas em qualquer parte destacada ali, então, pelas cores. Então, aqui a gente tem o nosso título do gráfico, a legenda, quando for o caso aqui, que necessitou de legenda, pois são barras, cada cor indica uma informação. O título dos eixos, então aqui o eixo Y, vai indicar dias, meses, quantidade, gramas ou quilos, dependendo do que você quer ver. O outro título do eixo X aqui, normalmente a unidade independente. E no finzinho a gente vai ter a fonte, quem que produziu esses dados. Vamos fazer a atividade 1 agora? Essa atividade está dividida em duas partes e eu vou deixar um tempinho cada uma das telas para que você possa ler e responder direitinho. Então vamos lá. A figura a seguir apresenta dois gráficos com informações sobre as reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente, o SAC, de uma empresa em uma dada semana. O gráfico de linhas tracejadas informa o número de reclamações recebidas, e o de linhas contínuas, o número de reclamações resolvidas. As reclamações podem ser resolvidas no mesmo dia ou demorarem mais de um dia para serem resolvidas. Nível de eficiência muito bom, o número de reclamações resolvidas excede o número de reclamações recebidas.
Baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico, diga em quais dias o nível de eficiência foi muito bom. Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só, o que ele diz é o seguinte, que o nível de eficiência para essa empresa é quando o número de reclamações que foi resolvidas, né, é maior do que o número de reclamações recebidas. E aí a gente tem o nosso gráfico aqui, ó. Então, nas terças e quartas-feiras, então terças e quartas, o número de reclamações resolvidas, que é a linha contínua preta aqui, é maior do que a linha tracejada. Então, terças e quartas costuma-se conseguir resolver mais problemas do que receber problemas nessa empresa da questão. Você sabe quais são os principais tipos de gráfico? Existem variados tipos de gráficos que atuam conforme os dados coletados e como são transmitidos. Por esse motivo, nem todos eles são adequados em certas situações. A escolha incorreta pode comprometer a análise dos números e a autenticidade das informações e também pode ficar mais difícil fazer observações se você não escolher o tipo adequado de gráfico com os números, né, os dados que você tem. Então a gente tem, por exemplo, um gráfico de linhas. É indicado para apresentar parâmetros de evolução ou regressão de uma sequência numérica em certos espaços de tempo. Então aqui nesse gráfico, por exemplo, a gente tem os meses do ano, né, e valores numéricos, que pode ser o quanto a empresa conseguiu vender, né, em determinados meses, e aí você vai olhar a tendência do gráfico. De repente, essa empresa aqui no mês de março não vendeu muito bem, mas lá no mês de junho teve uma alta. O que será que aconteceu durante a passagem dos meses que fez ter uma alta nas vendas ou uma baixa nas vendas? São coisas que você pode analisar num gráfico de linhas como esse.
Um gráfico de pizza ou de setor é adequado para estatísticas e porcentagens. Então, por exemplo, aqui a gente está mostrando, né, primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre nesse gráfico. Uma pesquisa de opinião, onde pergunta para a pessoa, faz uma pergunta, ela tem múltiplas respostas, sim, não, mais ou menos, todo dia, aí você pode falar, 58% responderam que sim, 23% que não, 9% não souberam responder e 10% não quiseram participar da pesquisa. Então é uma maneira de você demonstrar aí, né, as respostas num gráfico de pizza. O outro gráfico de coluna ou de barras são bastante utilizados na comparação de quantitativos de variáveis, lugares ou setores e não são dependentes de proporção. Então, por exemplo, aqui, nesse gráfico a gente tem, né, um percentual, temos os meses do ano e aí a gente tem lá nível geral, né, materiais, mãos de obras e gastos gerais. Então ele está mostrando, né, em cada um dos meses como que foi o gasto geral, o gasto com mão de obra e o gasto com materiais. Poderia ser o gráfico que está mostrando a reforma de uma casa, por exemplo, né? O quanto em cada mês você gastou desses, né, itens que aparecem em cada uma das barras. O gráfico de rede, né? Fluxograma com sequências interligadas para determinação de dados não concluídos e suas dependências. Então, um gráfico de rede ele vai conectando dados, né? Ele é um fluxograma, em outras palavras, né? Como que vai ser direcionado isso, né? Conforme as opções que você vai tomando aí no seu fluxograma. E um gráfico de área compara as variáveis em relação ao tempo. Então, um gráfico de área, muitas vezes, esse tipo de gráfico aparece quando você está olhando lá a quantidade de chuva num determinado local, né? Costuma usar esse tipo de gráfico aqui de área, né? Semelhante ao de linhas, mas pintado ao completo aqui fica mais fácil de ver, né? Por exemplo, quantos milímetros de chuva numa determinada cidade. Vamos fazer a atividade 2 agora? Considere o gráfico de massa versus volume de 4 substâncias, A, B, C e D, numa temperatura constante. Com base nele, responda: qual a densidade da substância C em gramas por ml? Agora é com vocês.
Vamos para a correção da atividade 2? Olha só, então ele tem um gráfico que é a massa sobre o volume, tem 4 substâncias e ele quer saber qual que é a densidade da substância de letra C. Então a gente vem aqui no gráfico, procuramos a linha que representa o C, escolhemos um ponto onde é mais fácil analisar os valores mais exatos aqui no gráfico, mas poderia ser qualquer outro ponto, porque a densidade é a divisão ali da massa pelo volume. Então escolhemos esse ponto aqui, onde a gente tem um volume aqui de 40, né, e uma massa aqui de 30. Então, densidade é igual a massa sobre volume, 30 dividido por 40, a gente tem 0,705 gramas por ml. Como ler e interpretar um gráfico? Sempre que surgir uma atividade que envolva leitura e interpretação de gráfico, vale a pena seguir essas dicas. Então, a primeira dica: confira se as informações do gráfico estão de acordo com o enunciado, pois pode haver dados complementares que podem facilitar muito a resolução do problema. Dica 2. Entenda que tipo de informação está destacada no eixo vertical, que é o eixo Y, e qual está sendo apresentada no eixo horizontal, que é o eixo X. E a 3. Interprete com calma, pois geralmente as questões são bem contextualizadas. Vamos fazer a atividade 3 agora? A tabela a seguir mostra a massa de nitrato de sódio que pode ser dissolvida em 100 gramas de água em diferentes temperaturas. Com esses dados, construa o gráfico de solubilidade do nitrato de sódio em 100 gramas de água em função da temperatura. Agora é com vocês! Vamos para a correção da atividade? Então, olha só, ele tem uma tabela que trazem os valores de temperatura e os valores de massa e ele quer que você construa, então, um gráfico de solubilidade do nitrato de sódio, né, a substância em questão.
Então você pode fazer lá no seu caderno, né? No eixo Y, colocamos aqui a massa em gramas, o título do eixo e os valores, certo? Depois, lá no eixo X, a gente colocou o valor da temperatura e fomos marcando, né, os pontinhos. Então, conforme os valores aqui. Quando a temperatura é 10, a massa é 17,4. Então, temperatura 10, massa 17,4, ponto, está mais ou menos aqui. Na próxima, temperatura 20, massa 24,1. Então, uma temperatura de 20, uma massa de 24, aqui um pouquinho mais para baixo da marcação do 25. Fazendo os pontinhos, depois a gente traça a linha de tendência aqui para ver o que está acontecendo. O que a gente observa aqui nesse gráfico é que conforme a temperatura vai aumentando, a massa está aumentando aqui, né? Veja que quando ele chega lá, né, em 50, a nossa massa aqui também está aumentando. Começou lá no primeiro ponto em 17 e no maior ponto lá passando dos 50. Outra forma de você responder essa atividade seria colocar os seus valores, né, no Excel, por exemplo, ou algum outro recurso computacional que faça gráficos, e aí você pode estar fazendo o gráfico. Aqui tem a opção do gráfico de barras, né, que a gente pode ver que a barrinha vai aumentando com o passar, e também aqui o gráfico de linhas, também mostrando que a linha vai subindo com o aumento da temperatura. Vamos para a atividade mão na massa, então, a tarefa que vai ficar para vocês? Agora é a sua vez. A proposta dessa atividade é que seja coletiva, ou seja, a turma toda. Vocês escolherão um tema qualquer, pode ser música, ecologia, séries, games ou qualquer outro, e farão uma entrevista na escola com perguntas objetivas e respostas rápidas. Lembre-se que o tempo é curto. Após a coleta de dados, vocês irão construir um gráfico que pode ser em papel, craft, cartolina ou também utilizando os recursos digitais, para fazer então a apresentação das respostas da pesquisa que vocês fizeram com o pessoal da escola. Legal essa ideia, não é? E aqui, como curiosidade da química, através do QR Code você pode acessar, né, uma reportagem que fala o seguinte: a poluição química ultrapassa a quinta fronteira planetária. Então, além de falar sobre poluição química e como isso vem afetando aí, né, fronteiras planetárias, saindo aqui da nossa atmosfera e atingindo outros lugares, temos vários dados estatísticos e gráficos para que você possa, né, concluir aí os seus estudos de gráficos, como a gente fez na aula de hoje, e aprender um pouquinho mais. Nessa aula, interpretamos e construímos gráficos e praticamos o conhecimento com atividades. Espero que vocês tenham gostado e até breve!